Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça naquele que é, muito possivelmente, o maior desafio intelectual que a mente humana já tentou abraçar. Estamos falando da tentativa de compreender a essência de um ser infinito. É um tema denso, fascinante, e o nosso foco nesta análise de hoje é responder a uma pergunta central. Afinal, o que é teontologia? Para começar a desenrolar isso, surge logo um paradoxo gigante. Como é que a humanidade, que é finita, pode sequer tentar estudar um criador que é infinito? Pensa bem, as nossas mentes são super limitadas. A gente está preso ao tempo, o espaço, a matéria. Como a gente mapeia algo ilimitado e insondável? Pois é exatamente essa faísca, essa inquietação que acende todo o campo de estudo que a gente vai desvendar aqui. Seção 1. O que é teontologia? Bom, a própria origem da palavra já entrega bastante do rigor dessa busca. O termo vem de três palavrinhas gregas: theos, que é Deus, ontos, que quer dizer ser, e logos, que é a palavra, estudo ou lógica. Ou seja, basicamente, é o estudo lógico e sistemático do ser de Deus. Olhando para as fontes acadêmicas, fica claro que essa não é só uma área secundária. Ela é a grande pedra angular da teologia sistemática, lidando não só com quem o Criador é, mas com a essência de tudo o que ele faz. Agora, tem um ponto absolutamente crucial aqui. Se o infinito é, por definição, incompreensível para a gente por conta própria, de onde a gente tira dados para essa análise? A resposta está na ideia de revelação. A premissa é que o divino precisa se autorrevelar. Então, de um lado, a gente tem a revelação geral, que é aquele conhecimento que a gente extrai observando o mundo, a natureza, o cosmos. Do outro, temos a revelação especial, que é aquele conhecimento mais direto e detalhado, providenciado pelas escrituras. A teontologia não é o ser humano quebrando a cabeça para descobrir o divino sozinho, mas sim o estudo sistemático daquilo que foi graciosamente revelado para nós. Seção 2. Religião versus teologia sistemática. Sabe, o contraste entre essas disciplinas acadêmicas é super fascinante e ajuda a gente a colocar os pingos nos is. A ciência da religião olha estritamente para fenômenos humanos. Ela estuda a história, a sociologia e a psicologia de como os grupos constroem e praticam a religião. É uma visão antropológica. Já a teontologia vai muito, mas muito além das manifestações humanas. Ela foca na teologia propriamente dita, a revelação do divino em si. Ela trabalha com a firme ideia de que existe uma realidade muito além de uma simples projeção da cabeça humana. Para deixar isso bem amarrado, tem uma frase sensacional do Cornelius Patrick Steele, um dos grandes pioneiros da ciência da religião. Ele disse o seguinte: o objetivo da nossa ciência não é o supra-humano em si, mas a religião baseada na crença no supra-humano. Viu a diferença? A ciência da religião mantém uma distância segura, investigando a história empírica. A teontologia, armada com seu rigor sistemático, ousa olhar diretamente para a natureza daquele que é o próprio objeto da fé. Seção 3. A existência e os atributos. Ao longo da história, o pensamento humano organizou várias evidências lógicas para tentar sustentar a ideia de um ser supremo. Os textos clássicos trazem três argumentos principais que vêm lá dos gregos até chegar em Tomás de Aquino. O primeiro é o cosmológico. É a velha e boa lógica de causa e efeito. Todo efeito no universo exige uma causa inicial que não foi causada por nada. O segundo é o teleológico, a ideia de que a complexidade absurda e a ordem do universo gritam que existe um grande arquiteto por trás de tudo, um design inteligente. E o terceiro, o ontológico, que é um pouco mais filosófico, focando no próprio conceito do ser absoluto. A ideia é que se a gente pode conceber um ser maximamente perfeito, a própria perfeição exige que ele exista na realidade. Certo, mas se a existência desse ser é justificada pela filosofia, como a gente classifica a natureza de algo tão imenso? A teontologia facilita isso dividindo os traços divinos em dois grandes grupos. Temos os atributos comunicáveis, que são características que a humanidade pode espelhar de alguma forma no dia a dia, como amor, justiça e bondade. E do outro lado, os atributos incomunicáveis. Esses são exclusivos da divindade, coisas que nós, criaturas finitas, nunca vamos ter na mesma medida, como a onipresença, a onipotência e a imutabilidade infinita. Seção 4. O debate. Teísmo aberto. Bom, a gente precisa falar sobre os conflitos intelectuais que estão agitando os paradigmas clássicos da teologia hoje em dia. O teísmo clássico foca naquela soberania total e imutável. Nele, o futuro já está pré-determinado e a humanidade está sujeita à vontade inquestionável do Criador. Mas, em contrapartida, o teísmo aberto defende uma natureza muito mais relacional, onde o divino decide se autolimitar. Nessa visão, o futuro é parcialmente em aberto e indeterminado. É um sistema que valoriza muito o livre-arbítrio, sugerindo que as ações humanas são livres e interagem de forma superdinâmica com o Criador.
O coração desse novo paradigma do teísmo aberto levanta uma questão teológica enorme. Será que o Criador limita a sua própria onisciência? Quem defende essa linha sugere que, para que o relacionamento com a humanidade seja genuíno e não só um teatro com um roteiro já escrito, o divino decide deixar certos aspectos do futuro em aberto. Seria como assumir o risco real de criar seres totalmente livres para escolher. Claro que isso é um baita afastamento daquelas visões históricas que priorizam o controle soberano absoluto e incontestável. Seção 5. Barth e a inteligência senciente. Diante de debates tão acalorados, como a teologia tenta equilibrar a imensidão de um Criador com a nossa experiência humana, íntima e pessoal? A resposta vem forte no pensamento do renomado teólogo Karl Barth, que chamava Deus de o totalmente outro. Barth sentia que as teologias da época dele estavam encolhendo o divino, transformando-no numa mera projeção humana e confortável. Com a ideia do totalmente outro, ele resgata aquela noção de uma distância infinita, lembrando a todos que a essência suprema é completamente diferente e inalcançável apenas pelo esforço racional humano. Para Barth, a gente não pode simplesmente deduzir o divino filosofando sobre a natureza, o que a academia chama de analogia do ser. Na verdade, ele defendia com unhas e dentes a analogia da fé. A lógica puramente filosófica simplesmente não dá conta do totalmente outro. O entendimento real tem que vir de cima para baixo, por pura iniciativa divina, através da revelação e da graça. A verdade não seria algo que a gente constrói empilhando tijolinhos lógicos, mas sim algo ao qual a gente responde quando é confrontado por ela. Agora, se o Criador é de fato esse totalmente outro, infinito e quase indescritível, como interagir com ele no mundo real? Aí entra a filosofia de pensadores como Xavier Zubiri, com o conceito genial de inteligência senciente. Basicamente, isso diz que a teologia verdadeira não acontece só na lógica fria e abstrata. Ela requer todo o nosso ser. Inclui os nossos sentidos, as nossas emoções, a nossa percepção empírica. É um conhecimento intelectual, sim, mas que precisa ser vivenciado de forma emocional e integral no dia a dia. O que nos traz a seção 6? Por que isso importa? Tirando tudo isso da teoria pura e aterrissando na nossa realidade, a gente precisa se perguntar por que entender a natureza de um ser infinito tem implicações reais. Simples. A visão que se tem do divino molda toda a cosmovisão de alguém. As fontes mostram que não existe disciplina mais basilar do que essa. Se houver uma visão distorcida sobre as intenções ou o amor do Criador, isso inevitavelmente distorce a forma como a pessoa enxerga o universo, o propósito da vida e até como ela lida com o sofrimento e as pancadas do cotidiano. Estudar a teontologia a fundo traz uma bagagem super prática. Funciona como uma âncora para evitar a idolatria moderna, sabe? Aquela mania de inventar uma divindade personalizada e conveniente que magicamente concorda com as nossas opiniões políticas ou culturais pré-existentes. Quando a gente compreende atributos profundos como providência e soberania, a mente se liberta da ansiedade. Isso cria uma confiança inabalável para encarar os problemas, incentivando uma admiração muito mais autêntica e pé no chão. E para fechar nossa exploração, fica uma reflexão bem provocativa. Como as nossas visões implícitas sobre um poder superior moldam a nossa realidade diária. Mesmo para quem nunca abriu um tratado denso de teologia, as crenças silenciosas sobre o universo ter um propósito ou ser obra de um arquiteto envolvido ou distante, afetam as decisões de cada minuto. Refletir sobre a teontologia é, no fim das contas, refletir sobre os pilares que sustentam a nossa própria percepção da realidade. Esperamos que essa análise de hoje tenha clareado as ideias e expandido os horizontes sobre esse tema gigantesco. Até a próxima!